Meu currículo está bem chutinho perto do Júlio, né, gente? Vocês perceberam, mas eu vou chegar lá um dia. Bom, meu nome é Luciana, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, tenho experiência em escola. Até o ano passado eu estava dentro de escola, como professora, como supervisora e como coordenadora escolar nos últimos 7 anos e meio. E hoje eu sou consultora de um programa de educação socioemocional que vocês adotam aqui na escola. E como eu fui me dar conta do que era a educação socioemocional? Nada do meu currículo trouxe para mim. O que trouxe para mim foram os meus 2 filhos, um de 6 e um de 9. E aí eu tive que reformular todas as teorias, correr atrás do prejuízo e aprender com eles, porque a gente também aprende muito e aprende sempre. A minha vontade era de ficar sentada ali ouvindo o Júlio, porque eu vim antes e falei assim, gente, eu vou ouvir o que ele vai colocar, porque vai que eu trago alguma coisa que está diferente da proposta, do que vocês pregam aqui, porque cada escola tem uma linha pedagógica, tem uma forma de falar. Mas vocês vão ver como que a gente está alinhado, até as palavras conexão, empatia e toda essa questão do limite, vocês vão ver na minha apresentação. Então tá tudo certo, posso passar. Vou convidar vocês, gente, para vocês se levantarem um pouquinho. Sei que vocês vão desacomodar um pouco, mas a intenção é essa mesmo, para o sangue circular. Vamos levantar, vamos ficar no mesmo lugar, quietinho, igual vocês estão. E agora eu convido vocês a fazer um cumprimento com quem está do lado. E vocês vão escolher como vão cumprimentar. Pegando na mão, dando um abraço, dando um beijo. Quem está longe chega perto. Atrás, isso mesmo. E eu vou começar o Júlio. Isso, agora vocês podem sentar, gente. É só um pouco para vocês circularem, saírem um pouquinho dessa posição que vocês estão. E eu vou fazer um convite para vocês agora, outro, mas esse é mais tranquilo. Para vocês se lembrarem, quando vocês eram crianças, a infância que vocês tiveram, o que vem na cabeça? Vamos pensar. Tem alguma coisa a ver com isso? Quer compartilhar? Então, a gente imagina, pensando na minha infância, compartilhar com vocês. Eu sou do interior de Minas, então imagina como que a gente não brincava na rua. Vocês brincavam na rua? Alguém aqui brincava na rua? Brincava na rua, interagia com as crianças menores, crianças maiores, pé no chão, subia em areia, subia em tijolo de construção, que a gente brincava quando ficava sempre na rua, não tinha problema. O que mais vocês brincavam? Rabiscar tijolo, soltar pipa, bola de gude. E o que vocês aprenderam fazendo isso, gente? O que vocês aprenderam? Na rua, brincando com os amigos, brincando com os brinquedos que vocês tinham. Quais habilidades vocês acham que vocês adquiriram? Um de cada vez, gente. Todo mundo de uma vez, não. Convívio. Gente, não tem certo, não tem errado. Pode ficar à vontade. O quê? Amizade. O que mais? Aprender a se defender. Porque nem sempre tinha um adulto perto, nem sempre tinha alguém mediando a situação, né? E aí, vamos trazer hoje para a realidade que a gente tem. E eu convido vocês a não pensar só na realidade do filho de vocês, que às vezes não é isso. A maioria das crianças hoje, quando a gente pensa em infância, é uma imagem bem diferente disso que a gente teve há muitos anos atrás. É mais ou menos isso aqui. Não é verdade? Então, o que a gente pensa? Crianças com a tela, às vezes poderia propor uma outra brincadeira, mas aquilo ali ocupa um tempo, aquilo ali tem uma luz, tem um
movimento, quando está chato, troca de fase, não precisa de ficar persistindo, esforçando, não é isso? E aí o que a gente pensa? Isso é ruim? Vocês acham que é ruim? Tudo ruim? Não, né? Porque a tecnologia está aí para a gente utilizar. Se não fosse a tecnologia, a gente não poderia ter esse encontro hoje aqui à noite. A gente tem luz, né? A gente tem o simples fato de você conseguir andar de um elevador. Às vezes a gente vê a tecnologia só como um recurso tecnológico de computador, de tela, e não é, né? E é muito bom, só que a gente tem que saber usar. A diferença do remédio para uma droga é a dosagem. Então tudo bem usar. Sabe o que eu penso quando eu vou no restaurante e vejo uma criança usando tablet e os pais estão se alimentando, estão almoçando, estão jantando? Sabe o que eu penso quando eu vejo a criança no tablet? Não? Eu penso que bom, né? Os pais também têm fome, os pais precisam comer também. Porque eu também sou mãe. E eu sei que nem sempre o que é o ideal é o real. E ninguém pode julgar ninguém. Porque vocês vão saber qual é o limite. O limite ninguém vai colocar para vocês. Às vezes aquele casal só deixa a criança utilizar num restaurante. E aí a gente vai ver, nossa, tá lá com a tela, pai e a mãe comendo. Eu falo, que bom que o pai e a mãe estão comendo, né, gente? Restaurante para criança é muito chato. E tem toda uma convenção social. A gente come, conversa, interage. As crianças não. As crianças comem e querem brincar, querem correr. Mas é legal ir. Eles precisam aprender a se comportar em diversos espaços. Não tem que ser só de criança. E tudo bem brincar, tudo bem ter um tempo. Isso é combinado com cada família. É claro que eu defendo muito as opções, né? Eu acho que a gente tem que dar opções. Vou contar uma coisa para vocês. Nós demos o videogame para o filho. Ele estava com 8 anos. Foi no Natal do ano passado. Ele juntou o dinheiro dele, foi comprar. E ele era o único da sala que não tinha. Mas isso não me convenceu. É aquela história. Tô nem aí para eles, tô para você. Ele foi lá e comprou o videogame dele. O que aconteceu? Ele não leu mais nenhum livro. Ele corria, chegava da escola e ia pro videogame. E todo dia, toda hora foi assim. Aí eu falei assim, não, vou ter que colocar um tempo aí para ele poder jogar esse videogame. Vamos passar só o final de semana. Só o final de semana. E ele preferia deixar de passear para poder ficar no videogame. O videogame deu um problema de fábrica. Levaram o videogame, devolvemos para poder ver o que era, se tinha que consertar, tinha que trocar. O que aconteceu? Ele voltou a brincar de novo. E ele não estava brincando mais. E ele voltou a brincar dentro de casa, brincar chutando bola, brincar com o irmão e brigar, né? Lógico. Mas foi outra criança e eu falei com ele, você está vendo o que aconteceu? Você largou e voltou a ser a criança que você era antes. Então, eu não sou radical, não sou. Acho que tem que ter essa questão do limite, o bom senso. Só que eu percebi no meu filho a diferença. E foi diferente mesmo. Então, o que a gente tem hoje no mundo acontecendo? Né? Quando a gente liga noticiário de TV, o que a gente vê? Quais são os tipos de notícia que aparecem na televisão pra gente? A depressão, está falando de depressão, de suicídio cada vez, né, aumentando mais a taxa. A ansiedade das crianças, que antes era uma coisa que a gente não via. E hoje a gente vê. A gente pensava na infância em crianças correndo, brincando, felizes, interagindo, trocando. Hoje não. A gente vê crianças angustiadas, crianças se afastando do grupo, crianças com dificuldade de interação social. Isso é comum, gente. E aí a gente vive num mundo de intolerância, de insatisfação, de corrupção, os fake news que a gente cai o tempo inteiro. Às vezes a gente compartilha uma coisa sem checar, e às vezes é uma coisa que pode prejudicar outra pessoa, que tem a foto de outra pessoa, né? Aquilo ali, não... Gente, vocês acompanham, né? Pessoas suicidando por conta de um cyberbullying. Então, assim, é muito complicado o que a gente tem vivido hoje. E exemplos de intolerância a gente tem o tempo inteiro.
O tempo todo. Eu viajo muito, eu vejo pessoas brigando por conta de bagageiro no avião. Porque a pessoa quer colocar a mochila num lugar e a mala está lá no mesmo lugar. Faltam sair no tapa. Eu dentro do shopping, aqui no Rio, com os meus filhos, numa fila, para poder comprar um sanduíche, e o casal começa a brigar. Porque a mulher entrou na frente, eram 2 filas, e quando ela viu que um não tinha a pessoa do caixa, ela passou para outra fila, mas ela queria ficar na frente desse senhor. E o senhor não admitiu. Eles começaram a brigar na frente do shopping de todo mundo. E os meus filhos aqui presenciando essa situação. Então, por mais que a gente evite algumas coisas, tem momentos que a gente vai passar ali com os filhos, né? E que vai ter que lidar com todas essas emoções. Vícios, insônia, as doenças estão cada vez aumentando mais, a falta de tempo. Hoje ninguém tem tempo mais para nada. Eu não tenho tempo, mas pega o celular, fica 40 minutos, 50 minutos. Outro dia o meu celular me avisou. 5 horas diárias no telefone. E às vezes eu falo que eu não tenho tempo para ler um livro. Não acontece com vocês não, só acontece comigo, tá, gente? Só eu que fico muito tempo no celular. E é assim. E às vezes o que o Júlio colocou aqui da questão de ouvir os filhos, às vezes meu filho vem conversar comigo e diz, agora eu não posso. Mas às vezes ele volta da escola e eu pergunto para ele, como é que foi lá na escola? Me conta. E eu quero que ele me conte. Vocês também, né? Mas às vezes naquele momento, quem não quer contar é ele, né? E eu tenho que me lembrar que nem todo momento eu estou disponível para poder conversar com ele. E aí vem essa questão da empatia, que foi colocada tão bem aqui pelo Júlio. Então a gente está vivendo um mundo muito complexo, a velocidade acelerada das transformações, as coisas mudam o tempo todo, os empregos e os relacionamentos estão cada vez mais robotizados, sustentabilidade está ameaçada, né? Antes, uma coisa que a gente pensava lá no futuro, a gente está vendo agora. Eu pensava, lá no futuro, por que eu não posso jogar papel no chão? Por que eu não posso poluir alguma coisa? Quantos anos a gente vai ver alguma coisa? A gente já está vendo agora. Os desafios da vida em sociedade. Nós somos desafiados o tempo inteiro. Tá? O tempo todo nós somos frustrados. Quando o Júlio coloca aqui, se eles não são frustrados por nós, que eles mais amam e confiam, eles vão ser frustrados na vida o tempo inteiro. Quando você chega numa fila para você conseguir alguma coisa, outras pessoas também querem, às vezes chegaram primeiro que você, o que você tem que fazer? Esperar. Você vai ter que esperar. E ali não adianta quem é você, o quanto de dinheiro você tem, o quanto de prioridade você tem, você vai ter que esperar. E às vezes mesmo na fila de prioridade, tem que esperar, porque também tem outras prioridades ali. Então eu trago um dado aqui para vocês, que em 2030, muito perto, a tecnologia de automação poderão substituir 50% dos empregos existentes hoje. Essa foi uma pesquisa, uma previsão para os Estados Unidos, mas no Brasil não vai ser diferente. 30 a 40% dos empregos irão requerer habilidades socioemocionais explícitas. E isso já está acontecendo. 65% das crianças que estão no primário hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Vocês já pensaram nisso? Quantos empregos nós temos hoje que até poucos anos atrás a gente não tinha? E quantos empregos que existiam já não existem mais? Então muitas vezes a gente não sabe nem para o que, qual profissão a gente está preparando os nossos filhos. E esse dado é muito importante. 87% das emissões hoje já são por problemas comportamentais. As pessoas não suportam ouvir um feedback negativo. A gente tem dificuldade, né? Já tem uma área do cérebro que a gente já entra na defensiva. E a tendência nos primeiros minutos você se defender para você ficar livre daquilo. Só depois você vai conseguir absorver aquela informação. E uma coisa é você ter uma formação técnica, saber fazer o trabalho. Outra coisa é você lidar no ambiente de trabalho. A maioria de vocês trabalham ou já trabalharam e você sabe que às vezes a pessoa tem uma competência, é excelente, mas não consegue dividir uma informação. Tem uma dificuldade imensa quando chega alguém novo no trabalho. Por quê? Tem que ensinar, tem que ajudar. As pessoas não querem. As
pessoas não têm paciência, as pessoas não têm boa vontade, não se colocam no lugar dos outros. Então a demanda por habilidades sociais e emocionais, que são as habilidades socioemocionais, crescerá diante da evolução do mercado de trabalho. Habilidades como a empatia, a capacidade de comunicação, o empreendedorismo e iniciativa são as que mais se destacam. Então são essas habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos. E não vou me aprofundar muito na questão do cérebro, né, que o Júlio explicou muito bem, muito melhor do que eu vou. Mas só para mostrar para vocês que muito tempo a gente só deu atenção ao lado esquerdo do cérebro, ao lado racional. E tem todo um outro hemisfério, de mesmo tamanho, mesma intensidade, que precisa ser estimulado da mesma forma, que é o lado emocional e criativo do nosso cérebro. Né? Esse lado, eles precisam de fazer conexões, porque a gente depende dos dois. Não é só o cognitivo, não é só o emocional. Quem aqui já tentou tirar, não precisa de mostrar, não se acuse, já foi tentar tirar a carteira de motorista, sabia dirigir muito bem e não conseguiu tirar de tão nervoso que estava? O que acontece? Às vezes, você está tão do lado emocional que você não consegue fazer conexão com o lado esquerdo do seu cérebro, que é o lado racional. Não adianta você estudar muito, o aluno estuda muito, chega na hora da prova, ele não consegue, ele está tão nervoso, ele vai começar a suar, ele pode começar a chorar, ele tem alguns comportamentos que ele não consegue simplesmente acessar o lado esquerdo. Vocês viram a apresentação dos alunos do coral? Lindo, né? Fiquei quase chorando. Alguém que estava perto de mim até perguntou: como é seu filho? Eu disse: nossa, meus filhos não estão aqui não. Porque eu trabalho em escola, eu já trabalhei tantos anos, que eu sei, né, do trabalho que é feito para eles chegarem aqui na frente fazer uma apresentação. E aqui vocês podem observar como cada um tem um comportamento. Tem uns que estão super à vontade, tem uns que ficam paradinhos, tem uns que ficam encarando, procurando onde tem alguém, onde tem uma referência de família. Outros fingem que não estão vendo ninguém, ficam olhando aqui só para um amigo. Cada um teve um comportamento. Mas como é difícil eles chegarem aqui. Só de ficar parado já é difícil. Porque você se coloca em um outro lugar. Né? E eles querem corresponder à expectativa dos pais sempre. Sempre. Então eles ficam olhando a reação, eles ficam vendo se está feliz, se não está. E quando eles não fazem algo que é esperado, eles também não ficam felizes. Infelizmente, alguns pais falam: poxa, você não fez nada hoje. E eu via que eu acompanhava muito, eu pegava as mães chorando de uma apresentação de balé, porque na hora a criança se sentou no chão e não fez nada. Eu passei essa situação com meu filho. Eu falei com ele: você vai dançar na festa junina. E ele falou comigo: eu não vou dançar. Eu falei: você vai dançar, porque eu fiquei até de madrugada bordando essa roupa. E você vai dançar. O que aconteceu? Ele chegou na hora e não fez nada. E ficou olhando pra mim com aquela cara, tipo: você não manda. E aí, eu tive que controlar as minhas emoções, né? Aquela vontade que tem, você fazer o quê? Bater. Mas eu falo: não posso fazer isso. Eu sou um educador, eu quero acertar, eu quero fazer pra ele melhor do que fizeram pra mim. Então você tem que ter esse autocontrole, né? O Júlio colocou aqui, é 24 anos, Júlio? 24. Né? Então eu precisava disso. Mas nesse tempo que eu fiquei, eu fui processando, né? Fui processando essa informação. Ele dança pra quê? Ele dança por ele, ele dança pra me agradar. Ele é obrigado a corresponder à minha expectativa o tempo inteiro? Não é. E aí eu continuei trabalhando na escola, deu tempo de eu pensar bastante antes de encontrar com ele. E aí no outro ano eu perguntei pra ele: você quer dançar? Ele falou: não. Eu falei: tudo bem, mas você quer ir ou não? Não, eu quero ir, porque eu quero comer. Eu falei: tudo bem, você vai comer. E no ano seguinte, ele quis dançar. E ele dançou. Porque a dança, gente, é uma finalização de um processo. Que a escola já faz um trabalho enorme. Com as músicas, com os ensaios. E às vezes eles participam de tudo. Mas na hora de apresentar para os pais, é outra coisa. E vai entender o porquê. Né? Tem várias explicações. E desenvolver o lado socioemocional
é também desenvolver e possivelmente a gente também melhora o desempenho acadêmico do aluno. Mas é aquilo, pode ser que sim, né? A gente não pode dar garantia. Cada um tem um desenvolvimento que é individual. E por que desenvolver essas habilidades socioemocionais? A gente ajuda muito na prevenção do bullying, né, que a gente tanto fala hoje em dia. Lembrando que o bullying não é colocar apelido, e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não taxar e não ver como adulto e como olhar de adulto, às vezes, reações de crianças que estão aprendendo. E eles precisam aprender. Eles sabem muito bem as diferenças, essas diferenças vão aparecer. E eles vão nomear. Só que a gente tem que ajudá-los. O que machuca um outro, você não pode colocar. E aí eles vão começar a pensar, começar a entender esse processo. Diminuir a ansiedade e a depressão. Né? Eles vão conseguir se colocar melhor, se entender, ajudar a superar os fracassos. Né? Então, o que a gente ajuda? Faz com que eles reflitam sobre o erro e vejam o erro como uma possibilidade de acerto, não como algo que vai paralisá-los e eles vão perder a iniciativa de tentar de novo. Estimular escolhas responsáveis e saudáveis. Até volto a falar disso no final. Essa importância da gente permitir que os filhos façam pequenas escolhas. O Júlio falou das escolhas também. É claro que vocês não vão perguntar se eles querem almoçar comida ou sanduíche, porque vocês já sabem a resposta, né? Não é esse tipo de escolha. Mas se ele pode ir com tênis preto ou branco, deixa ele escolher qual ele quer colocar. Existem coisas que podem ser combinadas e outras não. Mas se a gente, como família, todo momento, fazer todas as escolhas por eles, quando eles chegarem lá no ensino médio, eles vão precisar de escolher várias coisas. Como que eles vão estar preparados para fazer essas escolhas depois? Promover o trabalho em equipe, né? Isso é muito bom, eles aprenderem a conviver com grupos de pessoas diferentes. Não só as pessoas da escola, mas os vizinhos, a família. Quanto mais a gente conseguir ampliar esse repertório para eles, melhor. Ajudar a conscientizar sobre os talentos e limitações, né? Eles vão entender o que eles sabem mais e o que eles têm mais dificuldade, e eles vão poder ser estimulados. Aumenta a empregabilidade, diminui índices de violência e comportamento antissocial. Isso porque os relacionamentos promovem alicerces para essa aprendizagem. Tá? A gente aprende muito quando a gente consegue realmente ter essa troca. Habilidades socioemocionais podem ser ensinadas, aprendidas e praticadas. Então, antigamente, quando uma criança apresentava uma timidez, a gente achava que aquela timidez ia continuar com ele sempre. E hoje a gente sabe que não. Às vezes, a criança que se apresentou hoje, que demonstrou mais timidez, a próxima apresentação ele pode vir aqui dar um show. Às vezes, uma que ficou muito desinibida, pode no ano que vem ter um outro tipo de comportamento. Isso não é determinante, porque é bom pra gente também. Coisas que nós não fomos trabalhados, não fomos ensinados, a gente também pode correr atrás e nunca a gente perde tempo de aprender. A gente sempre tem capacidade de aprender. Emoções afetam como aprendemos, né? Então, quanto mais carinho, atenção e conexão esse aluno tiver com vocês, isso também vai afetar aqui na escola. O impacto positivo em performance acadêmica, saúde, relacionamentos e cidadania, e a prevenção em saúde mental e comportamento pró-social. Eu trouxe aqui o Paul Ekman, porque ele foi um pesquisador que ele fez uma pesquisa através de imagens, de microexpressões, de povos diferentes, e ele conseguiu mapear as emoções que são chamadas emoções básicas, porque todos esses povos, eles manifestaram essas emoções. Então ele traz o medo, a alegria, a tristeza, a raiva e algo mais ou menos como se fosse repulsa, como se fosse um nojo. Não sei se alguém aqui assistiu um filme que chama Divertidamente. Alguém já assistiu? Que é muito interessante. E ele foi feito baseado na teoria do Paul Ekman. Então são emoções que
E todos nós sentimos. E tudo bem sentir essas emoções. Vocês acham que tem emoção boa e emoção ruim? Acho que sim. Tem alguém aqui que não sente medo? Não. Vocês sabem exatamente o que causa medo em vocês? Não? Pode responder, gente. Quem aqui já escutou assim? Engole seu choro. Nem nunca falei do meu filho. Ou vocês podem ter ouvido assim, não precisa chorar. Pra quem você está chorando? Você tem uma vida tão boa. Você tem casa, você tem família. Seu filho tem saúde, está chorando. Tanta gente passando fome. Situação ruim. Já? Você tá feio chorando. Ficou horrível chorando. Gente, não me fala que vocês já falaram isso com o filho de vocês, não. Porque eu já falei pro primeiro, tá? Eu falei que ele tava feio, não, mas eu falei, vai lá no espelho, vê como que você tá. Depois você volta. Gente, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Por isso é que eu falo. E várias vezes, hoje, pelo menos, eu consigo perceber. O que eu falei? Para que eu falei isso? Porque eu acho que a gente vem muito com esse pensamento de como que a gente foi criado. Quero fazer melhor. Só que na hora da prática, a gente acaba repetindo tanta coisa. E aí a gente se culpa. Que foi também o que o Júlio coloca aqui. Não tem como a gente não se culpar. Mas o que adianta só se culpar e aí a gente não sai do lugar? Eu sou péssima mãe, sou péssimo pai? Não. Próxima vez eu vou fazer melhor. A gente quer que os alunos, que os nossos filhos pensem assim, fazer melhor da próxima vez, e a gente também. O que mais que vocês já devem ter ouvido? A raiva, não pode sentir raiva. Não fica com raiva. Também a gente já ouviu. E a tristeza é isso, não chora, não precisa de ficar triste. Pra que você tá chorando? Você é muito emotiva, toda hora que você chora, aquela mulher toda hora chora. Não, toda hora, é muito sensível. Chora toda hora. São coisas que a gente já ouviu e às vezes são coisas que a gente passa isso pros filhos, Mas eu vou chamar a atenção para duas coisas. Eu não posso controlar o que eu estou sentindo. Vocês vão ser frustrados, vocês vão passar por isso, os filhos também vão passar por isso várias vezes. E eles vão sentir isso tudo, às vezes, no mesmo dia. Tem hora que está com raiva, tem hora que está triste, tem hora que está feliz. E tudo bem. Está tudo bem. Não precisa de ficar bem o tempo inteiro. Ninguém é feliz o tempo inteiro. A gente gostaria que fosse. Eles cantaram aqui na musiquinha. A gente não é 100%. Ninguém é 100% o tempo inteiro. Então a gente não pode controlar o que a gente sente, mas a gente pode escolher o que fazer com esse sentimento. Aí sim, quando tem essa reação, a gente tem que decidir como que a gente vai agir. Até porque a gente já consegue se autorregular. E não existem sentimentos bons ou ruins. Nós sentimos. E os sentimentos são sentimentos. Você pode até considerar mais agradável ou não sentir. Mas é importante a gente validar esses sentimentos. É importante vocês validarem os sentimentos de vocês, para que vocês consigam realmente validar esses sentimentos nos filhos de vocês. E às vezes o que vocês enxergam como muito seguro, às vezes para o aluno aquilo ali é uma coisa muito assustadora. Principalmente os pais de alunos de educação infantil. Às vezes está com medo de alguma coisa debaixo da cama. Não tem nada aqui, que bobagem, olha aqui, não tem nada. Mas para ele tem. Para ele tem. Às vezes é uma historinha que ouviu, que 99% da sala adorou aquela história, mas ele ficou com alguma coisa e vai levar isso, pode chegar lá em casa. Então é importante entender, é importante validar, é importante realmente acolher esse sentimento e não que isso é bobagem, principalmente em relação ao choro. Hoje a gente teve um treinamento e uma colega de profissão foi apresentar para a gente que trabalhava com ela, e quando ela queria apresentar sem o microfone. E aí uma psicóloga falou assim: não, pega o microfone, é bom para você ir treinando, porque ela não tem uma experiência para falar para público. Quando ela colocou o microfone, que ela tentou falar, ela começou a chorar.
E ela não conseguiu apresentar pra gente que ela já tem um vínculo, que ela já conhece, que ela é amiga. Então, assim, não é só a criança que chora. As emoções estão presentes o tempo inteiro. E às vezes o que a gente faz com o filho? Tá bom, vou fazer isso, mas não chora. Não chora. Não chora. Engole o choro. Para de chorar. Por favor, para de chorar. Minha cabeça. Para de chorar. Isso é pneu, tá? Para de chorar. Isso acontece, né? Só que muitas vezes ele só tem um choro. Eu fui em uma festa sábado de uma amiga. Meus filhos estavam e era o aniversário dela com a filhinha dela de 1 ano. E aí eu vi uma criança mais ou menos de 2 anos passando. Ela queria ir para o caminho, a mãe cercou. Aí ela voltou chorando. Aí o pai veio e eu escutei o pai falando: mas não chora, não chora. Aí eu já olhei, né, porque tudo é laboratório para mim, eu já vou analisando as coisas. E eu só olhei assim, falei assim, gente, eu pensando, a criança tem 2 anos de idade. Ela tinha o desejo de sair livre andando. Eles não deixaram, impediram. Ela aceitou, mas ela vai chorar. O que ela vai fazer? Não tem outra. Então, além de ela ser frustrada de não ir, ela ainda não pode chorar. É a única coisa que tem. O que ela faz, gente? Aí sabe o que acontece? A gente vai frustrando, eles vão segurando. Não chora, aí segura. Não chora, aí segura. Não chora, aí segura. Quando você fala uma coisinha, transborda. Aí a criança transborda. O que aconteceu? Não foi nada. Não foi nada naquela hora, né? Porque ela já juntou e já foi um turbilhão de coisas. Então, assim, eles precisam chorar. Tudo bem, pode chorar. Gente, se vocês falarem com os filhos de vocês, pode chorar, vocês vão ver um milagre acontecendo, uma transformação. A criança vai olhar para vocês e vai falar assim: o que aconteceu? Eles vão ficar sem reação, porque eles já sabem que o choro mobiliza. Quando alguém chora, todo mundo para de estar fazendo e vira. Ninguém vai ajudar. Alguém vai ajudar? Não. O que vai esperar? Vai ver se alguém vai bater, vai ter alguma reação, vai ter alguma coisa para criticar, para comentar. Mas ninguém vai oferecer ajuda. Ninguém vai lá naquela mãe: posso te ajudar? Você quer uma água? Quer? Nada. Mas o choro mobiliza. E a tendência é a gente encerrar. Tá, então toma isso aqui. Então pega isso, faz aquilo. E aí a criança vai juntando. Então deixa chorar, não é para deixar chorar até morrer sozinho no campo. É diferente. O limite tem que ser dado com amor. As regras têm que estar claras. Não pode, cada hora a regra é uma coisa. Tem hora que pode dormir até mais tarde, tem hora que pode tem que dormir mais cedo. Ninguém entende. Então as coisas são claras, é muito mais fácil deles entenderem. Agora, colocar no limite, são os combinados, na hora que é não. E aí você fala: olha, eu entendo que você está chateado, eu entendo que você está frustrado, mas realmente é não. Quer chorar, tem essa necessidade de chorar, tem que respeitar. Tudo bem, você pode chorar, eu entendo. E depois, né, porque deixa de ter essa conexão realmente, e depois você volta àquela situação e aí vocês conversam. Mas é um direito, né? Chorar é um direito. Identificando e nomeando as emoções, né? Ajudá-los quando eles são pequenos e até os maiores, e perguntar: o que está acontecendo? O que você está sentindo? Você quer conversar? E respeitar também, se não quiser. Mas é importante ter esse momento de escuta em casa. Qual o momento, o lugar, a hora, vocês vão encontrar. Eu tenho um momento com a minha família todo domingo. É um momento particular nosso. Então a gente, de acordo com as nossas esqueci a palavra. O que a gente acredita, né? A gente acredita muito em Deus. Então a gente para, a gente senta, a gente conversa e a gente tem um momento para poder conversar sobre as histórias. E após esse momento, a gente conversa com os filhos. Então a gente conversa, é um momento que a gente criou. Não tinha na nossa rotina. A gente não consegue almoçar junto todo dia. A gente não consegue jantar na mesa todo dia. Então foi um momento que a gente, né, conseguiu de estar junto, todos nós. E eu trago também o Daniel Goleman com os 4 pilares da educação socioemocional, que é a inteligência emocional. Então ele traz a importância do autoconhecimento, né, da gente se entender. E eu falo vocês e serve para os filhos, né? Os filhos a gente tem que ajudá-los a nomear as emoções, a entendê-las, porque nem sempre eles vão entender o que eles estão sentindo. Então é importante: o que você sentiu naquela hora? Eu fiquei com raiva. Por que você ficou com raiva?
E aí, quanto mais isso for nomeado, mais eles vão conseguir compreender. Depois que eles se entendem, né? Eles entendem o que incomoda, o que é bom, o que é ruim, eles vão conseguir fazer essa autorregulação, entendendo que é um processo longo, né? Com a mediação do adulto. Precisa da mediação do adulto, porque tem toda essa questão da plasticidade cerebral, que é em desenvolvimento, né? Mas aí a gente já consegue fazer com que eles pensem sobre as ações. Mesmo que eles não consigam se controlar a tempo, mas eles já conseguem refletir sobre essas ações. E aí sim a gente consegue desenvolver a empatia, que a gente fala tanto hoje, não é uma palavra que a gente fala tanto, mas é tão difícil a gente se colocar no lugar do outro, principalmente quando a gente não passou por essa situação ainda, né? Eu hoje, mãe de 2 filhos pequenos, é muito fácil me colocar no lugar de uma mãe com 2 filhos. Mas uma pessoa que não foi mãe ainda, ou não vai ser, ela se colocar no lugar de uma mãe que está com filho, às vezes está chorando, está fazendo birra, é muito complicado, é muito mais difícil. E a partir desse momento que a gente trabalha a empatia, então a gente primeiro trabalha a criança, para poder trabalhar essa questão dela ter empatia e se colocar no outro, porque primeiro ele tem que entender ele, para depois ele ver o outro. Aí sim a gente desenvolve empatia, e aí a gente vai favorecer esses relacionamentos, né? E o que a gente tanto precisa, e eu acho que é o caminho para a gente melhorar esse mundo que a gente vive, é cuidando dos relacionamentos. E a escola é um ótimo ambiente para isso, né? Porque tem várias crianças aqui, de famílias com prioridades diferentes, e que estão convivendo juntos no coletivo, dividindo espaços, entrando em conflitos muitas vezes, e isso é muito importante para o desenvolvimento dele. Outra pesquisa que eu trouxe foi feita com 3.000 pais e professores. E aí perguntaram para eles: o que vocês gostariam que os filhos fossem mais? E aí eles responderam: gostariam que eles fossem mais disciplinados, gostariam que eles fossem mais independentes, que se comunicassem de forma mais clara, trabalhassem mais e melhor em grupo, perseverassem mais diante das dificuldades, procurassem entender opiniões diversas e fossem mais solidários. Alguém se identifica? Para a gente poder desenvolver isso nos nossos filhos, a gente tem que ver e pensar: o que eu posso fazer e o que eu posso proporcionar para que a gente favoreça e consiga alcançar isso aqui. Porque isso foi nos Estados Unidos, e todas as escolas que eu passo, eu pergunto isso para os professores, e é sempre as mesmas coisas que eu escuto. Eu escuto deles que os alunos não conseguem mais fazer um laço no cadastro do tênis, e muitas vezes a gente vê alunos com os tênis arrastando, falando assim: gente, amarra. Ah, eu sei. Se a gente não sabe, isso é um trabalho que às vezes a gente já ia para a escola sabendo. E é um trabalho de uma coordenação motora, que parece que é pouco, mas não é. Ser independente, às vezes a gente vê os alunos maiores que não organizam mochila com os materiais que eles trazem para casa. Ou então culpar alguém. Ah, minha mãe que não arrumou, meu pai que não colocou, é porque eu estava na casa de não sei quem, estava na casa da minha avó. Não se responsabiliza pelas situações. Perseverar-se mais diante das dificuldades. O que eu ouço muito, os alunos, principalmente os maiores, colocam o nome na prova e começam a perguntar: é para somar ou é para diminuir? O que é para fazer? Não interpretam a prova. E no primeiro erro já para. Não continua. E isso é preocupante, né? Porque a gente tem que pelo menos tentar. E algumas habilidades que a gente pode trabalhar com eles, né? Que vocês já podem trabalhar. A questão da criatividade, né? Proporcionar momentos que eles possam voltar a desenvolver essa criatividade, a colaborar. Então muitas vezes eles já podem colaborar nas pequenas tarefas em casa. Às vezes é colocar um forno na mesa, às vezes é recolher um prato, às vezes é organizar onde que ele joga. O meu filho chega e joga o tênis na sala. Você vai lá pegar seu tênis, aqui na sala não, vai lá guardar. Então isso é um trabalho de formiguinha, mas é uma coisa que a gente não pode desistir. Porque não adianta, a gente não quer que eles decorem os conceitos, mas
Mas se eles não aprenderem muitas coisas em casa, vai ficar aquele jogo, é da escola ou é de casa? A escola já trabalha essas habilidades. Em casa, a gente também tem que trabalhar a proatividade, a perseverança e o pensamento crítico. Às vezes a gente proíbe os vídeos, né, do YouTube. Isso não pode, isso não deve. Às vezes vale mais a gente assistir junto ou assistir antes, né, fazer uma seleção, assistir com eles, começar a colocar na cabeça deles. Tá legal? O que você acha? Você concorda? Ele está usando o português correto? Às vezes eu falo com meu filho, olha o que ele falou, não é dessa forma. Aí eu já começo a chamar a atenção, eles já começam a avaliar o que é bom, o que é ruim. Porque se a gente não desenvolver o pensamento crítico, você pode não deixar alguém na sua casa, mas vai ver no colega, vai ver no telefone do amigo. Então é mais fácil a gente desenvolver, ensiná-los o que a gente acha que é correto ou que é errado, para que eles façam essas escolhas. Porque nem sempre a gente vai estar perto. Essa é a verdade. E outra teoria que eu trago para vocês é o mindset de crescimento, que é uma que a gente chama da mentalidade de crescimento, que é o mindset fixo e o que é o mindset de crescimento. Então o mindset fixo, ele vê muito na questão ele se fixa muito no erro, né? Ele crê que inteligência e habilidades são natos, então ele acha que ou nasce ou isso não vai ser desenvolvido. É realmente um pensamento fixo, que te fecha, que te limita. Já o pensamento de crescimento, né? Você crê no desenvolvimento das inteligências. E você vê muitas vezes o erro como uma tentativa de acerto. Então, por exemplo, uma pessoa quando é demitida, ela pode ver aquela demissão como a última coisa que aconteceu na vida dela. Nunca mais eu vou arrumar um emprego, eu fiz alguma coisa que deu errado, sempre acontece alguma coisa comigo, nunca dou sorte. Ou ela pode ver essa ação como algo que vai tirá-la do lugar. Agora eu vou procurar um emprego melhor, eu vou ganhar mais, eu vou atualizar meu currículo, eu vou fazer um curso, isso vai vir para melhor. Então é muito mais a forma de encarar as situações, né? Então é essa vista que a gente tem que trazer muito isso pra gente. Porque é isso, a tendência é eles paralisarem diante do erro. E não é isso que a gente quer, porque a gente vai errar muitas vezes. E o relacionamento dos pais com os filhos. Eu trouxe 10 dicas, gente. Mas as dicas é uma coisa que às vezes funciona para uns, não funciona para outros, né? O que eu falo aqui pode fazer sentido para vocês, pode não fazer sentido nenhum. E tudo bem. Nada é o que está certo, o que está errado, eu acredito. Funciona para vocês? Então tudo bem. Demonstre que você ama e confia em seu filho. Ajude a conhecer a si próprio. Não compare seu filho. A tendência é a gente sempre comparar com alguém que está melhor. Você não se apresentou tão bem, porque você viu alguém do lado que estava apresentando muito bem. Aí você já falou, apresentou bem. Aí olha a nota. Você tirou tal nota, o seu amigo tirou tanto. Então assim, tentem não fazer isso. É um exercício. Seja um bom modelo. O Júlio já colocou bem a questão do exemplo, que é tão importante. Demonstre interesse pelas coisas que ele gosta, né? Isso é criar simpatia, se colocar no lugar. Critique o comportamento, não o seu filho. Quando for alguma coisa errada, e tem muito a ver com essa comunicação não violenta, né? Você fala sobre o que aconteceu, que você não considera adequado naquela hora, mas não sobre ele. Quando você coloca no filho, você tira a oportunidade dele de tentar. Estabeleça metas realistas, faça combinados. Os combinados funcionam desde a educação infantil até o ensino médio. É isso, deixar as regras claras, né? Incentive-o a desenvolver uma autoimagem positiva. Dê-lhe a oportunidade de tentar, errar e acertar. Permita que ele faça as pequenas escolhas. Acho que meu horário já está, né? Olha, se não resume bem ali, ó. Empatia, que o Júlio já colocou. Se eu pudesse, eu tinha até tirado essa parte. Falou tanto da questão da empatia, né, de se colocar realmente no lugar do filho, de entender toda a dificuldade, a questão dos limites, que é tão importante. Não quer dizer que eu vou trabalhar o emocional e que meu filho
vai poder fazer tudo o que ele quiser. Muito pelo contrário. A regra é a regra. A autoridade é de vocês. E se vocês não assumirem esse lugar, eles assumem. E eu já vi muitas crianças que controlam a casa. E tudo é em função dela. E não tá legal, gente. Eles não têm idade, eles não podem ficar com essa responsabilidade. A responsabilidade é do adulto. E a conexão, que é importante o tempo todo. Então eu trago esse triângulo aqui, né, que é uma imagem que estão todos no mesmo nível e que é tão importante que dê certo. Como o Júlio mostrou a roda, ele traz o círculo, eu trouxe o triângulo. Mas é a escola, o aluno e vocês responsáveis. E essa parceria tem que funcionar. A escola é parceira de vocês. É para vocês contarem. São pessoas que estão aqui por muito amor. E eu falo isso, gente, porque eu sei bem as dificuldades enfrentadas na escola. E eu sei que é por amor mesmo. E aí vocês têm que ver isso como realmente parceria. E contar. E tá com dúvida, vem à escola e ligue. E só esse momento de estar aqui, essa sala cheia, a gente vê que a escola funciona muito com essa parceria da família. Porque isso é muito importante. Trouxe algumas referências de alguns livros que eu trouxe no material para vocês, que eu posso disponibilizar também para vocês depois receberem. E não sei se vale a pena passar. Vocês vão ter? Posso passar esse vídeo? Passei? Como me tornei quem eu sou? Quando eu me pergunto isso, eu lembro de tudo que estava ao meu redor, desde lá de trás. Penso no tanto que eu aprendi sobre o mundo, sobre o que ele é, sobre o que ele pode ser e sobre o meu lugar nele. Eu lembro de sentir tudo pela primeira vez e de como isso era tão forte dentro de mim. Do medo e do coração acelerado de ser deixado na escola e da surpresa em descobrir que eu não estaria sozinho. De entender o significado de felicidade no meio de um banho de chuva, ou da tristeza de ninguém ter ido ao meu aniversário, e da raiva de perceber que as coisas nem sempre seriam como eu quisesse que fossem, e muitas vezes elas seriam o oposto disso. E assim fui fazendo de mim eu. Porque não existe sentimento bom ou ruim, existem sentimentos. Todos eles têm uma razão de ser. Mas por que é tão difícil entender isso? Por que eu tinha que engolir o choro? Porque diziam que os meus medos não eram medos de verdade. Porque muitas vezes em que eu estava triste, a primeira coisa que um adulto me falava era: que besteira, deixa disso. Por que eu tive que me perder tanto até me encontrar? Sabe o que eu queria? Eu queria ter tido um espaço onde eu pudesse falar seguro sobre o que eu sentia. Um espaço com menos julgamento e onde as minhas fragilidades fossem legítimas. Sabe o que eu queria mesmo? Que alguém tivesse me dito que não tinha problema nenhum em sentir tudo aquilo que eu senti. Porque eu aprendi que nem sempre vai estar tudo bem. E posso falar? Tudo bem também. Afinal, eu só sou porque eu sinto. Obrigada, gente. Obrigada pela